Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá todo mundo se prevenindo por aí? Eu espero que sim, porque prevenção é o único caminho que a gente pode tomar nos trabalhos que a gente executa, tá bom? Eu estou iniciando é uma série de trabalhos que estamos planejando fazer para melhorar o intuito de levar o conhecimento a todos os nossos colaboradores, tá? Então eu decidi fazer esse trabalho, é um trabalho piloto, e se for aprovado por todos, né, eu creio que vai chegar é, com muito contento aí para todos os trabalhadores, tá bom? Nesse primeiro trabalho, o que eu queria mostrar para vocês é um treinamento de um procedimento operacional. E tendo em vista, né, que na empresa existem vários procedimentos, eu relacionei esses que estão aí, tá? Então, dentro do conteúdo, nós vamos falar do objetivo do trabalho, da sua abrangência e de todos esses procedimentos. É claro que um de cada vez. Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar do procedimento 00118, que é manutenção do aparelho de ar-condicionado. Em outros trabalhos, nós vamos falar sobre manutenção civil, manutenção elétrica, jardinagem, limpeza de administração do administrativo e banheiros, conceitos de ar-condicionado, processos de brasagem. Vamos falar um pouco sobre o que é APR para trabalhos críticos versus análise de risco volantes. Vocês vão saber o que é isso. E no final, vamos falar sobre algumas considerações finais, tá bom? Então, boa jornada nesse conhecimento aí. Bom, o objetivo desse trabalho é levar o conhecimento tanto dos procedimentos operacionais da empresa, bem como todo e qualquer treinamento via modalidade EAD, para que todo e qualquer colaborador, onde estiver, possa receber uma orientação ou treinamento de SMS. Como vocês sabem, né, a modalidade EAD está muito comum nos dias de hoje, né? É claro que a gente tem que entender que alguns procedimentos ou alguns treinamentos, eles devem permanecer na forma presencial, dada a sua importância, dada a sua criticidade. Mas eu vejo que muitos treinamentos que a empresa tem pode ser oferecida sim pela modalidade EAD, ok? A abrangência disso. Então, esse trabalho tem como objetivo atingir todos os colaboradores de todos os contratos, de todos os negócios da companhia. Ok? É isso que a gente espera. Bom, o treinamento em questão é um procedimento chamado Procedimento Operacional POP RF 00118 e vai tratar da manutenção de aparelhos de ar-condicionados. A ideia aqui não é passar o procedimento pela questão técnica, porque os especialistas, né, que são os técnicos e meio oficiais da área, irão executar a parte operacional. E o procedimento operacional, é, nós temos a ideia de converter isso em PDF e colocar nos grupos de WhatsApp que já rodam, né? Nos vários grupos que estão rodando aí, aonde esse procedimento é, pode ser alcançado aí pelos profissionais nos seus celulares, ok? Então a ideia não é passar o procedimento na parte técnica, mas sim pelas questões de recomendações de segurança, tá ok? Veja, nós temos algumas referências para que foi elaborado esse procedimento. As referências são as NRs, né? Então, dentro desse procedimento, nós temos como referência a NR1, porque trata das ordens de serviços de segurança, NR6, que vai tratar dos EPIs obrigatórios, NR11, NR12, máquinas e equipamentos e NR17, ergonomia. Veja que nos pictogramas abaixo, nós temos aqui alguns EPIs obrigatórios para a realização desse procedimento,
como botina de segurança, óculos de segurança, sejam eles de sobrepor ou óculos de grau, se a pessoa assim necessitar, é, protetores auriculares, sejam eles conchas ou plugs, capacetes de segurança com jugular, ok? E luvas de acordo com os trabalhos que irão ser desenvolvidos. Algumas considerações gerais aqui. Os técnicos, ou seja, mecânicos e meio oficial de refrigeração, devem ser habilitados e autorizados para a execução das atividades de manutenção. O colaborador é responsável por fazer o isolamento da área de trabalho e identificação adequada. Não deverão ser realizadas atividades que não sejam adequadas com as questões de segurança. Neste caso, a situação deverá ser comunicada ao supervisor da FM2C e providenciada a liberação de uma APR, ou seja, análise preliminar de risco, e PT, permissão de trabalho quando necessário. Esse trabalho de manutenção de ar-condicionado, ele deve visualizar, né, ou seja, ele deve englobar todos os equipamentos relacionados da área, como evaporadores, condensadores, chillers, entre outros dispositivos e máquinas da parte de refrigeração. O que nós vamos focar aqui são os procedimentos e as recomendações de segurança. Então vamos lá. Nós temos aqui 14 recomendações de segurança. Em todas as atividades, utilizar os EPIs obrigatórios, aqueles que já estão incluídos ou determinados no procedimento. É proibido realizar improvisos nas atividades, nos EPIs, ferramentas e equipamentos. Comunicar aos supervisores e líderes sobre os serviços a realizar, ou seja, a supervisão tem que tomar ciência dos trabalhos e aonde as equipes estão. Não utilizar adornos metálicos, ou seja, relógios, anéis, brincos, pulseiras e correntes para todas as atividades. Não colocar as mãos em partes móveis dos equipamentos, estando os mesmos em movimento. Antes de iniciar os trabalhos, verifique as condições das máquinas e equipamentos, ou seja, realizar checklist antes de executar qualquer atividade. Qualquer intervenção de máquinas e equipamentos para manutenção, limpeza ou desobstrução deverá ser aplicada a etiqueta de bloqueio. E nessa questão, nós iremos fazer um módulo específico para bloqueio de energia, assim como, ou bem como, todos os mantenedores irão receber um cartão de bloqueio e um cadeado onde deverão bloquear as energias. Comunique ao seu supervisor qualquer irregularidade constatada. Mantenha o seu local de trabalho sempre limpo e organizado. As placas de aviso e sinalização devem ser respeitadas. Ou seja, todo o isolamento, seja com fita zebrada, cones de sinalização e placas, devem ser colocados em todas as atividades. Todas as atividades de altura, trabalho com içamento, fontes de energias perigosas, ambientes confinados, trabalhos a quentes, escavação ou produto químico, deverá ser aberta uma permissão de trabalho e validada por um liberador, supervisor, cliente ou TST. Para a realização das atividades com utilização de plataforma, deverá ter certificado de trabalho em altura e, se for operar a máquina, também um certificado de operação da plataforma. Não deixar plug de tomadas em poças d'água. Caso o equipamento seja ou esteja em um mezanino ou sala de painéis ou painel, deverá solicitar a abertura e verificação do risco por um eletricista. E não realizar atividades às quais não foram treinados e sempre consulte a sua liderança para as devidas autorizações, ok? Aqui nós vamos falar sobre
análise preliminar de risco. Por quê? Porque toda atividade que esteja contemplada no procedimento operacional não irá ser preciso fazer a APR. Mas quais são e por que precisam ser feitas atividades com APR? Primeiro, o que é uma APR? A APR é uma análise preliminar de risco. É uma ferramenta utilizada para análise, identificação e estabelecimento de controles para os riscos, impactos das etapas que compõem uma tarefa, antes de executá-la, estabelecendo condições seguras para execução. Onde se aplica? Esta ferramenta se aplica a qualquer serviço não rotineiro ou crítico, mesmo que não rotineiros, programados ou não, com potencial de risco para as pessoas, meio ambiente e instalações, e também nos que não possuem procedimentos operacionais formais com análise de segurança incluso. O que isso quer dizer? Veja que se você for treinado nesse procedimento, você necessariamente não precisa fazer a PR. O que acontece muitas vezes é que os colaboradores recebem o treinamento, mas não levam o procedimento debaixo do braço para executar ou analisar uma tarefa. E assim não fazem nenhuma análise daquela atividade, seja pelo procedimento ou seja porque não têm ou não necessitam fazer uma APR, ok? Os serviços que requerem, então, a aplicação da APR está descrito aqui, ó. Manutenção e serviços em sistemas elétricos próximos a equipamentos energizados, 380 a 440 volts ou acima dessa tensão. Veja que não é um trabalho rotineiro, ok? Então, se você está fazendo uma manutenção em um equipamento de refrigeração e constate uma condição dessa, o procedimento não cobre esse trabalho. Então, você tem que fazer uma APR, ok? Içamento e movimentação de cargas, escavações, demolições que envolvam drenagens ou vazamentos com risco ao meio ambiente, intervenções em equipamentos em operação, trabalhos que envolvam contato com temperaturas extremas, calor ou frio, trabalhos a quente, com operações de soldagem, serviços de jateamento e hidrojateamento, transbordo de substâncias químicas, trabalhos em espaços confinados, trabalhos com abertura de linhas de produtos químicos e trabalho em altura acima de 2 metros. Então, todas essas atividades o procedimento não cobre. Você tem que fazer uma APR, ok? Para elaborar a emissão da APR, você tem aí um fluxograma, né, a seguir. Então, qual é a condição para você fazer uma APR? Você tem que visitar o local da atividade. Não dá para fazer uma PR sentada numa mesa, ok? Discutir as atividades com as respectivas funções envolvidas, todas elas, sejam os oficiais e os auxiliares, porque cada um tem uma visão do risco e isso deve ser respeitado e contemplado. Detalhar as atividades passo a passo, ou seja, você tem aqui então um formulário, cada atividade deve ser então é, destrinchada, deve ser feita passo a passo de cada atividade. Reconhecer todos os riscos de acordo com os passos da tarefa. Para cada passo, um risco. Recomendar as ações preventivas para evitar os acidentes. Para cada passo, um risco e uma recomendação. Relacionar todos os colaboradores envolvidos. Aprovar a PR pelo encarregado e a segurança do trabalho. Aprovar a PR pelo responsável do setor, que deve ter a ciência de todas as atividades e da equipe envolvida. Orientar todos os colaboradores sobre as tarefas e riscos e recomendações. Liberar a atividade para execução.
realizar a atividade e fechar a APR. Então, esses são os passos para se fazer uma APR bem feita, ok? Na FM2C, nós estamos implantando, então, esse formulário que é Análise de Risco Serviços Volantes, ok? Então, ele servirá para é, não para servir como uma APR, porque não é para serviços críticos, e sim para contemplar os procedimentos operacionais. É muito fácil de se fazer. Veja, você tem um campo para escrever a atividade. Você vai colocar aqui o número da OS, certo? Da ordem de serviço que você receber para vincular que a análise foi feita em função da ordem de serviço. Vai colocar a data e vai referenciar aqui o procedimento. Você pode colocar aqui, olha, POP RF 00118, que trata de manutenção de ar-condicionado. Veja que você tem riscos relacionados enumerados de 1 até 54, ok? No verso, você tem então a condição de colocar os EPIs, certo? E aqui você vai relacionar as recomendações que devem ser tomadas em função do que você enxergou ou identificou na, na parte de cima, ok? E nesse canto, tem três perguntas que o colaborador deve fazer, né? Se ele conhece a atividade, se as pessoas sabem onde ele está, certo? E se todas as medidas que ele identificou foram controladas. Se a resposta, se uma das respostas for não, a atividade não pode ser iniciada antes que ele, em conjunto com a segurança do trabalho ou com a supervisão, controlem a situação para que possa ser resolvida, tá ok? E nesse campo à direita está a condição de você colocar o nome do supervisor, né, ou do líder, colocar um visto e da equipe, tá? Pode ser colocado apenas o primeiro nome, porque aqui vai o RE do funcionário e ele dá um vistinho aqui, ok? Vou pegar um exemplo aqui, um exercício para a gente treinar. Olhe bem essa foto aqui, de um colaborador, um funcionário, que está realizando um corte com uma lixadeira e um disco de corte em uma peça, uma tubulação, tá? Imagine que você vai executar a atividade dessa foto. Corte da tubulação metálica com o disco de corte em bancada na oficina mecânica. Identifique os riscos que você estaria exposto. Identifique quais EPIs seriam necessários. Pense quais poderiam ser as recomendações para evitar acidente. E depois nós vamos preencher a análise de risco, tá ok? Então, veja bem como que está essa foto e vamos trabalhar nessa análise de risco aí, ok? Vamos lá? Muito bem. Se você disse que você poderia ser atingido pelo pedaço de tubo, ser atingido, gente, é um item do acidente tipo. Tá? Você tem acidentes tipos e acidentes meios, ou seja, a forma como você pode ser atingido em um acidente e o meio pelo qual esse acidente se desenvolveu. Então, ser atingido pelo tubo, né, ou da peça, é realmente um risco a ser considerado. Rompimento do disco de corte. Pode ser rompido? Pode. Se a pessoa não tiver habilidade para manusear o equipamento, se ela não observou se o disco está em condições. Disco de corte é um equipamento muito perigoso e se houver um acidente, há possibilidade até da pessoa morrer pela projeção do disco de corte. Choque elétrico. Se o colaborador não fez um checklist, não observou as condições elétricas e estruturais da máquina, pode haver risco de choque elétrico, sim.
Projeção de partículas é muito claro, né? Contaminação por produto químico? Não, né? Porque nós não estamos manuseando produtos químicos. Radiação não ionizante? Também não, porque radiação não ionizante trata de radiações UVA e UVB, e não é o caso aqui, ok? Ruído excessivo e sofrer cortes, ok? Se você analisou que os EPIs que necessários para executar essa tarefa são avental de raspa, botina de segurança com biqueira de aço, protetor facial, óculos de segurança, protetor auricular, e as recomendações seriam fixar bem a peça na bancada e realizar o checklist da lixadeira, parabéns, é isso mesmo, tá bom? Agora nós vamos contemplar isso tudo dentro do formulário. Então você vai colocar aqui, olha, corte do tubo em bancada, a ordem de serviço você vai colocar aqui o número, a data e o procedimento, só referendar aqui o procedimento em questão. Veja que de todos os riscos, nós vimos aqui que o item 33, né, projeção de partículas, o item 40, rompimento do disco de corte, o 41, ruído excessivo, o 43, ser atingido por pedaços do tubo e o 46, sofrer cortes. Okay? Os EPIs, né, relacionados foram, então, avental de raspa, a botina, né, o óculos, o protetor auricular e o protetor facial. Veja que as recomendações de segurança são em função dos riscos identificados na parte de cima, né? Então, fixar bem a peça na bancada e realizar o checklist da lixadeira. Aqui nesse campo, né, se você fez todas as recomendações descritas ou identificadas na análise, todas as perguntas aqui serão sim, né? Todas as respostas aqui serão sim, ok? E aí você vai colocar, então, colocar do lado de cá a equipe, tá bem? Bom, nesse módulo, né, existe, aqui tem, para cada módulo, será então colocada uma avaliaçãozinha, ok? É só para fixar bem o ensinamento do módulo, tá? Então, sobre os procedimentos passados, né, assinale verdadeiro ou falso para as questões abaixo, tá? Você tem então um, dois, três, quatro perguntas aqui para você colocar se é falso ou verdadeiro, tá bom? Eu vou fazer umas considerações finais aqui, terminando, porque você veja, é um módulo bem curto, ok? E eu tenho certeza que esse trabalho, feito dessa forma, poderá ajudar todas as equipes, porque são módulos curtos e o entendimento é muito fácil, tá? Eu estou acreditando muito nessa questão da análise de risco, porque em toda e em qualquer atividade, nossos profissionais, nossos especialistas devem fazer uma análise de risco para controlar todas as situações, tá bom? Nós estamos terminando, mas eu quero deixar aqui algumas mensagens. Primeira mensagem desse cara aqui, Henry Ford. Só há uma coisa pior do que formar colaboradores e eles partirem. É não formá-los, né? E eles permanecerem, ok? O Richard Branson, do Vision Group, disse assim, olha, capacite bem os seus colaboradores para que eles possam partir. Trate-os bem para que eles prefiram ficar, tá? E por último, o Derek Bock, que foi um ex-reitor de Harvard, diz assim, olha, se você acredita que o treinamento é caro, experimente a ignorância. Então, eu quero finalizar aqui e eu quero agradecer a participação de todos e até a próxima, pessoal. Ok? Muito obrigado.